agora, essa aula nossa, nós vamos falar sobre o segundo tipo de metabolismo, que é o catabolismo, que engloba respiração e fermentação. Então vamos começar a ver as próximas aulas. Então, falando de catabolismo, que é aquele processo de quebra de substâncias para a produção de energia, o primeiro metabolismo que a gente tem é a respiração. O que é a respiração? É o processo de oxidação em que o oxigênio ele atua como agente oxidante em moléculas orgânicas. Então ele vai atuar sobre essas moléculas orgânicas que a gente obtém na alimentação para produzir energia a partir daí. Então, que moléculas são essas? Normalmente a gente usa o carboidrato, a glicose, tá? Mas a gente pode usar os ácidos graxos que vêm dos lipídios. Então a gente pode usar tanto um como o outro para ocorrer o processo de respiração. Nós vamos estudar em cima da glicose, o que acontece. Então essas substâncias são degradadas, da degradação delas vai formar gás carbônico, que vai para a atmosfera, água, que pode ser reutilizado nos processos dentro da célula, e a energia, que vai formar o ATP, essa energia ela vai ser usada nos processos celulares. Então, o processo todo acontece para a produção de energia. Fórmula básica da respiração. Glicose, como eu falei para vocês, a gente vai trabalhar com a glicose, reagindo com o oxigênio, que vem da nossa respiração total, né? Vamos dizer assim, a respiração do nosso organismo, aquela feita pelos pulmões, chega o oxigênio, vai dar essa quebra, né, da glicose, vai liberar gás carbônico, que vai sair através daquela respiração sistêmica nossa, gás carbônico, a água a gente reaproveita dentro da célula, e a energia, que é o nosso foco para as atividades celulares. Quem faz esse processo? Animais, vegetais, vários seres vivos que produzem através da respiração energia. Só um detalhezinho. Tem gente que fala assim, animal faz respiração, vegetal faz fotossíntese. Mentira. Animal sim só faz respiração porque pega o alimento lá no ambiente e através da respiração produz energia. As plantas, não. As plantas, os seres autotróficos, né, eles produzem o alimento deles e desse alimento eles vão, através da respiração ou outro processo, mas normalmente a respiração, produzir a energia. Então, a respiração ela é formada por 3 etapas. A primeira etapa é a glicólise. Lise, lembra que a gente já comentou que é quebra da glicose. Onde ocorre a glicólise? No citosol, do ladinho da mitocôndria. Então, o que acontece? A glicose ela entra na célula, ela é uma molécula grande para a mitocôndria. Então, ela vai ser quebrada inicialmente do lado de fora da mitocôndria e os seus produtos aqui vão para dentro da mitocôndria para serem utilizados. Não se esqueçam que nós estamos falando de um processo resumido, nós estamos fazendo ele de uma forma resumida para ficar um pouco mais fácil de entender, porque ele é um pouco mais complexo do que isso, tá? Então, olha só, a representação. A glicose, ela, através do processo de glicólise, ela vai ser quebrada formando 2 ácidos pirúvicos, 2 moléculas menores. Para ocorrer, para ocorrer essa quebra, o que a gente vai perceber? Que conforme eu quebro a glicose, eu produzo energia. Então, eu estou produzindo 4 ATPs. E o que vai acontecer? Da quebra dessa glicose, além de liberar energia para a produção desses 4 ATPs, eu consigo liberar hidrogênios. Esses hidrogênios, eles saem altamente energizados. Então, eu tenho a quebra de uma substância, produz energia e libera uma parte dela altamente energizado. E as 2 sobrinhas aqui, que são os ácidos pirúvicos, que vão ser utilizados dentro da mitocôndria.
Se vocês prestarem atenção, eu anotei que tem algumas substâncias que retornam ao início. Produz 4 ATPs, mas 2 deles voltam ao início. Por quê? Lembra que a respiração é formada por reações exergônicas? Reações onde o reagente tem energia suficiente para manter o processo. E lá no final vai ter uma produção de uma quantidade maior de energia para a célula utilizar. Então isso significa o quê? Que da quebra da glicose a gente libera energia, inclusive para ter a quebra da próxima glicose que vem. Ele se mantém no processo. Então libera uma quantidade X de energia que continua no processo e uma quantidade que retorna para quebrar a próxima molécula que entrar. Então ele consegue se manter, o reagente tem energia suficiente para manter o processo e liberar lá no final a quantidade que a gente precisa. Então, quais são os meus produtos? Os 2 ácidos pirúvicos, os 2 ATPs excedentes que ficaram aqui e os 2 na DPH, que tem energia suficiente dentro desse hidrogênio para dar continuidade também ao processo. Então, sempre é produzido ATP para ele retornar com os hidrogênios para o próximo processo que vier aí na história. Então, ele se mantém. Então, a segunda fase é o ciclo de Krebs. Krebs foi o pesquisador que estudou e desenvolveu essa parte desse processo, tá? Que mostrou como ele acontecia. Agora, aqueles produtos que a gente viu lá atrás, eles entram na mitocôndria. Então, a partir de agora, acontece dentro da mitocôndria o processo. Só relembrando, a mitocôndria ela tem uma membrana externa, uma membrana interna toda enoveladinha, com formação de cristas mitocondriais, onde tem essas curvinhas, são as cristas. Aqui dentro tem uma gelatininha, que é a matriz mitocondrial. Nessa gelatininha a gente vai ter mitorribossomos, DNA da nossa mitocôndria, então tem várias substâncias aqui dentro. Então, esse processo acontece na nossa mitocôndria. Especificamente, o ciclo de Krebs, ele vai acontecer na matriz mitocondrial. Então, ele acontece aqui dentro, mas especificamente na matriz mitocondrial. Então, o que vai acontecer? A gente tem 2 ácidos pirúvicos que vieram do primeiro processo. Então, o que a gente vai perceber? Esse ciclo, esse primeiro momento, acontece com o ácido pirúvico. Ele vai se repetir com o segundo ácido pirúvico. Então, isso aqui acontece 2 vezes, porque acontece com um, depois acontece com o outro, tá? Não se esqueçam que são processos resumidos. Então, o que vai acontecer? O ácido pirúvico, ele vai ser quebrado, tá? Vai liberar gás carbônico, vai liberar hidrogênio bem energizado, que vem a partir daí. E para organizar o processo, entra em ação uma enzima, que a gente pôs aquela como CoA, mas ela é chamada de coenzima A. Essa enzima, ela entra para organizar o processo, para fazer com que o ciclo aconteça. Aí o que vai acontecer? A coenzima A, juntamente com aquilo que sobrou da quebra do ácido pirúvico, forma uma substância chamada acetilcoenzima A. Esse acetilcoenzima A, ele vai entrar nesse ciclo que a gente chama de ciclo de Krebs. Então, quem vai fazer com que ele entre nesse processo? Coenzima A. A hora que eu coloco ele no grande caldeirão, lembra do caldeirão lá da fotossíntese? É parecido com esse. Coloca dentro do caldeirão que ele vai se unir ao resíduo do último que ocorreu, ela sai do processo, porque o acetil já foi encaminhado. Encaminhou o acetil, ele vai ser quebrado, liberar gás carbônico. A gente fala que forma o ácido cítrico aí na história. Depois continua a quebra dessas substâncias, liberando mais hidrogênios energizados. No meio do processo ocorre a produção de um ATP.
Então, produz um ATP. Continua a quebra da substância inicial, liberando hidrogênios. Olha quem entra em ação aqui, o FAD. Antes a gente tinha o NAD, o FAD entra na segunda fase do ciclo de Krebs. Retira mais hidrogênios que estão altamente energizados. No final, sobra esse resíduo, que é o ácido oxalacético. Esse ácido que sobrou daqui, ele vai se unir o acetil do próximo que está entrando. Por isso que a coenzima A ela é importante nesse processo, porque ela entra na primeira quebra, junta com o resíduo e põe para circular. Lembra a história do caldeirão? Então coloquei o ingrediente, mas tinha uma sobra do caldo lá, vai entrar o ingrediente novo com a sobra do caldo e eu vou misturando. Vou misturando e vou tirando aquilo que eu preciso desse caldo. Então vai ser sempre assim, esse ciclo ele vai durar o dia inteiro, ele vai acontecer. Então você está sempre aproveitando o que sobrou do último com o ingrediente novo que está entrando aqui dessa quebra inicial que a gente teve. Final da história. Eu produzi NADPH2, então eu produzi vários NADPs com hidrogênios, tá? Produzi vários FADs, né? FADH2, quer dizer, produzi várias substâncias, retirei vários hidrogênios e produzi várias substâncias que carregam esses hidrogênios e um ATP. Esse produto todo ele é duplicado por 2, porque como eu tinha 2 ácidos pirúvicos, aconteceu o processo com 1, depois aconteceu esse processo com 2 e eu saio com esses produtos duplicados. Esses produtos agora, eles vão para a terceira fase. Então, se vocês prestarem atenção, eu tive a primeira fase, o que aconteceu? Liberou hidrogênios para a segunda fase, além dos ácidos pirúvicos. Essa terceira fase, eu quebrei todo o restante da glicose, que tinha lá no comecinho, quebrei todo o restante dela, tirei hidrogênios altamente energizados. Então, vocês perceberam? Nas 2 primeiras fases eu quebro todinha a glicose e tiro os pedacinhos com a energia dela. Porque lá no final eu vou trabalhar com esses pedacinhos, que são os hidrogênios altamente energizados. Então, a gente viu os produtos ali das 2 outras fases, a gente entra na terceira etapa, a fosforilação oxidativa. Só você pegando um pouquinho o nome, fosforilação é quando você coloca fosfato em alguma substância. Então, essa alguma substância, quem é? O ADP. Então, eu estou unindo o fosfato ao ADP, estou fazendo uma fosforilação, colocando fosfato. Oxidativa, porque o oxigênio entra na ação toda aí do processo, tá? Onde vai acontecer essa fosforilação oxidativa? Dentro da mitocôndria, mas especificamente na membrana interna da mitocôndria, tá? Não se esqueça que as membranas, né, que a gente tem ali, tanto no cloroplasto como na mitocôndria, elas são lipoproteicas, tá? Formadas por lipídios e proteínas, especificamente fosfolipídios. Então, tá lá a nossa membrana lipoproteica e dentro dela a gente tem aqueles carreadores de elétrons, né? Aquelas aquelas proteininhas, né, que ficam dentro da membrana, onde os elétrons que foram trazidos junto com o hidrogênio através de NAD e FAD são liberados nessa membrana. Então eles estavam na matriz mitocondrial, foram para a membrana interna da mitocôndria. E na membrana eles vão liberar os elétrons que vão pular nessas proteínas que a gente tem na membrana. A gente chama essas proteínas de cadeia transportadora de elétrons. Eles pulam como se estivesse pulando degrauzinhos. Quando eles pulam esses degrauzinhos, eles liberam energia suficiente para fazer com que os hidrogênios passem por essas proteínas estruturais. Então, o que o hidrogênio faz? Ele vai rodar nessa proteína, né? Ele vai passar por essa proteína,
e vai fazer com que essa proteína ela rode igual a turbina da hidrelétrica, tá? Que a água passa e aciona a turbina. E a partir dessa ação ocorre a liberação de energia desses hidrogênios. Então o hidrogênio passa, libera energia e ele cai dentro da matriz ali da mitocôndria. E aí o que vai acontecer? A energia liberada dele vai ser guardada dentro do ADP. Olha o ADP se unindo, o que a gente falou da fosforilação, o ADP se unindo ao fosfato, formando ATP. Na última gavetinha do fosfato é guardada a energia que foi liberada do hidrogênio. Aí o que vai acontecer? O hidrogênio passou por essa proteína sintetase de ATP, essa proteína estrutural, ele passou e vai cair na matriz mitocondrial, na gelatininha, e vai se acumular. O problema é assim, se ele acumular demais, vai chegar uma hora que enche de hidrogênios, esqueça que esse processo acontece o tempo todo, vai encher de hidrogênio, e o que vai acontecer com a sintetase? Ela não roda mais. Se ela não rodar mais, se o processo ficar prejudicado, não produz energia, se não produzir energia, a célula morre, porque ela não tem energia para fazer com que as suas atividades aconteçam. Então a gente precisa tirar o hidrogênio ali de dentro. Como que a gente tira? Através do oxigênio. Então o que a gente vai fazer? O oxigênio vai entrar, aquele que veio lá da minha respiração pulmonar, minha respiração sistêmica, ele entrou, foi parar lá dentro da célula, ele vai reagir com o hidrogênio e formar água. Então você está tirando o hidrogênio lá de dentro e fazendo água. A água eu posso aproveitar nas atividades celulares, como eu posso jogar água fora. Eu posso eliminar a água facilmente da célula como do meu organismo. Então o oxigênio, ele entra em ação para poder reagir com o hidrogênio e formar água e permitir com que o processo continue acontecendo. Ao final desse processo, da fosforilação oxidativa, eu tenho a produção de 34 ATPs, que é uma quantidade de energia muito boa para a ação da minha célula. Juntando com os outros ATPs que foram produzidos, eu tenho glicólise, produziu 2 ATPs, ciclo de Krebs produziu mais 2, fosforilação oxidativa produziu mais 34, formando então esses 38 ATPs. Esses 38 ATPs eles são suficientes para a célula fazer algumas das suas atividades. Então são extremamente importantes para a célula. O que a gente percebe é que na respiração a glicose ela é totalmente degradada, totalmente aproveitada, e no final é liberada uma quantidade bem grande de energia para essa célula funcionar. Então ela foi muito bem aproveitada, a glicose. O segundo processo catabólico é a fermentação. A fermentação é um processo anaeróbico. Em alguns lugares a gente vê a indicação de respiração anaeróbica, tá? Também pode ser. Quem faz? Fungos e bactérias que vivem em ambientes pobres em oxigênio. É o processo de degradação parcial da glicose. Vocês lembram na respiração que eu falei para vocês que a glicose ela é toda quebrada e produz uma quantidade grande de energia. A fermentação, pela simplicidade dos seres, eles quebram parcialmente e produzem uma quantidade pequenininha de energia. Então, olha só, esse processo vocês já conhecem. É a glicólise que a gente viu lá na respiração. Então, o que vai acontecer? A glicose ela é degradada, formando 2 ácidos pirúvicos. Nessa quebra da glicose, produz 2 ATPs e retira-se hidrogênios altamente energizados da glicose. E eu fico com os 2 ácidos pirúvicos. Essa é a quantidade total de energia produzida na fermentação, 2 ATPs. Então, ela é a degradação parcial da glicose. Aí, o que vai acontecer? Os fungos e as bactérias, né, normalmente leveduras fazem esse processo, são fungos, são leveduras unicelulares,
eles podem ter 3 tipos de processos diferentes aí, que geram resíduos diferentes, que inclusive a gente usa na alimentação, a gente usa na produção de produtos que a gente pode usar como combustível, tem uma série de situações. O primeiro processo que a gente pode ter é aquilo que a gente chama de fermentação alcoólica. Fermentação alcoólica, o que vai acontecer com os ácidos pirúvicos produzidos? Eles vão ser quebrados, vão liberar gás carbônico, vão liberar, a partir dessa liberação do gás carbônico, tem a formação de uma substância intermediária. Os hidrogênios vão entrar nessa substância intermediária, eles vão fazer parte da molécula dela, e no final produz o etanol, que é o álcool que a gente conhece. Fermentação alcoólica a gente tem tanto na produção de combustíveis, o etanol que vai no nosso carro, como a gente tem na produção de massas, de alimentos no geral, massa de pão, massa de pizza. Então, esse gás carbônico é aquele gás que é produzido nessa fermentação que dá que vai fazer com que a minha massa cresça. Né? A gente não tem a massa crescendo, ampliando ali para a gente poder usar para fazer o pão, a pizza. É esse gás carbônico que faz isso. Tanto se você for lá, enfiar o dedo na massa crescendo e furar, vai vazar esse gás carbônico e ela vai ficar uma massa mais sólida, não vai ficar boa como a gente está acostumado com o fermento. A gente põe aqueles fermentinhos que a gente compra em padaria, em supermercado, que são leveduras, a gente coloca na massa para a produção desse gás carbônico, para fermentar, crescer a minha massa, ficar bonitinha. Produz etanol, vai produzir álcool, é uma fermentação alcoólica. Só que ninguém vai ficar bêbado comendo pão, pode ficar tranquilos. Por quê? A hora que você pegar esse pão, essa pizza que você produziu e colocar no forno, as leveduras morrem e esse etanol ele evapora e a massa não vai ficar com teor alcoólico, tá? Então essa primeira fermentação que a gente tem é alcoólica, tem um tipo de seres vivos que fazem. Então a glicólise é igual para todos e depois a gente vai mudando qual resíduo que vai ser formado, qual ser vivo que usa. A outra fermentação que a gente tem é a fermentação lática. No final vai sobrar um resíduo chamado ácido lático. Então o que vai acontecer? A gente está acostumado muito com lactobacilos fazendo essa fermentação. Então quebrou o ácido pirúvico, tem a liberação de hidrogênios, tá? Aqui forma esse ácido que ele vai dar aquele azedinho no iogurte, nesses leites fermentados que a gente compra. Então ele dá aquele azedinho. Então são bactérias que fazem isso aqui. E a gente tem uma outra fermentação que é a fermentação acética, que ao final da degradação do ácido pirúvico, também por bactérias, forma o ácido acético, que é o vinagre que a gente usa para temperar saladas, no geral. Então vocês percebem que a glicólise é a mesma para todos os processos. O que diferencia são os tipos de fermentação, quais são os seres vivos que fazem, qual é o meio que eles vão fazer essa fermentação e produz esses resíduos ao final que a gente acaba aproveitando na alimentação, entre outras coisas. Tem uma situação interessante que a gente chama no nosso organismo de fadiga muscular. Alguns momentos, os nossos músculos, eles têm uma baixa quantidade de oxigênio e eles precisam continuar trabalhando, porque de repente você está fazendo uma atividade que está exigindo demais do seu organismo, está baixando a quantidade de oxigênio no sangue, mas você precisa continuar a fazer essa atividade. Então o que os nossos músculos fazem? Fermentação. Eles vão fazer a quebra da glicose sem a utilização do oxigênio. Produz uma quantidade pequenininha de energia só para você poder fazer aquela atividade. De repente aquilo é para a sua sobrevivência, só para você poder fazer. Só que tem um detalhezinho, vai sobrar de resíduo ácido lático. Esse ácido ele vai ficar acumulado nesse tecido e ele vai sendo liberado devagarinho
dessa musculatura, vai levar alguns dias dessa liberação. Então o que vai acontecer? É aquele momento que a pessoa vai para a academia, exagera na atividade física e aí ela volta com muita dor para casa, sem conseguir movimentar de forma adequada. Não é aquela pessoa que fez atividade, está com dor na musculatura porque está fazendo atividade. Não, é uma dor que ela vai ficar vários dias sem voltar à academia, porque até eliminar isso daqui, ela não consegue fazer, ela está em fadiga muscular, a sua musculatura ela está cansada. Então o que vai acontecer? Vai ter que se recuperar alguns dias para depois voltar para a academia. Que a gente percebe que isso não é interessante. Você tem que então treinar todos os dias de forma adequada para que você possa fazer o treinamento todo dia, voltar para a academia, trabalhar com a sua musculatura, mas voltar para a academia todo dia. Quando você vai para um dia na academia e você exagera e faz atividade além daquilo que deveria, você entra nessa situação. Se você entrar na situação, você vai aparecer na academia de novo só daqui a um mês. Então a gente percebe que o nosso organismo, ele também arranja uma forma de se virar quando não tem como fazer respiração. Ele também pode fazer uma fermentação, mas não é uma forma adequada, nem sempre é uma forma adequada, tá? Então, gente, com a fermentação, a gente está fechando esses ciclos dos metabolismos celulares que a gente viu. Então falamos de anabólicos, catabólicos e fechamos. E além disso, nós fechamos a parte de citologia. Então nós terminamos essa primeira fase do nosso curso, onde a gente falava de citologia, falamos da célula, caracterizamos, vimos organelas, vimos tudo que a gente tinha na célula, inclusive como ela funciona. E com essa parte, a gente faz o fechamento do nosso curso de citologia.